Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas à Semana de Letras 2024 da PUC-PR. Este ano, nossa jornada será especial, com o tema Entre Linhas e Letras, 60 anos do golpe militar e os seus impactos na educação e na academia, em homenagem a Cassandra Rios. Vamos juntos, entre linhas e letras, construir conhecimento e fortalecer nossas vozes. Aproveite a programação e fique agora com a atual palestra. Bom dia, meninas. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo direitinho já? Sim. Primeiramente, eu quero agradecer em nome do CA, que vocês tenham aceitado o nosso convite para estar colaborando com a gente nessa Semana de Letras. Eu vou começar com a apresentação de vocês. Primeiramente, a gente hoje vai ter falando a primeira integrante, a Bibi Nhatará-Minhaque, indígena do povo Boruncrém, primeira indígena bioarqueóloga do Brasil, doutorando em antropologia com habilitação em arqueologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Sou feita da terra, Uairacuna, tenho espírito de água e meu sangue corre fogo. Não me digo artesã, mas arteira, e o melhor que eu tenho para oferecer é o meu sorriso. Também a gente tem junto hoje com a gente a Ivene Rayapó, escritora, ilustradora, ceramista, batedora de açaí, artista plástica, pesquisadora indígena, diretora criativa da marca indígena originária, co-idealizadora e membro fundadora do movimento plurinacional Uiracuna, membro do editorial da Grooming, membro do movimento indígena de Angola, membro da Comissão de Justiça, graduanda no curso de Direito à Moda, estudante de moda e presidente do Instituto Uiracuna também. E com a gente hoje também, fazendo a nossa última integrante, a nossa Bárbara Boruncrém, mãe da Rara, do Kainan do Kauai, de liderança do povo Boruncrém, professora da educação profissional do CETEP-LS Quilombola, cientista e bolsista pela IOF Academy e pelo Instituto Serrapilheira de Ecologia, graduação em Turismo pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, especialização em Educação Ambiental e Sustentabilidade pela Faculdade Metropolitana de Belo Horizonte, mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente pela Universidade de Santa Cruz, Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Estadual de Santa Cruz. Meninas, primeiro eu quero deixar mais uma vez o meu agradecimento como mulher amazônica e nortista. É muito bom estar podendo trazer essas pautas aqui para dentro da nossa comunidade da PUC. E agora eu deixo a palavra com vocês, para vocês estarem explicando o primeiro movimento, né, no Brasil, formado totalmente por mulheres indígenas. Aline, eu vou deixar você falar primeiro, enquanto fundadora do movimento aí, que eu acho que é mais importante. Eu acho que ela saiu. Se vocês quiserem, outra pessoa quiser começar a falar, não sei. Ela voltou. A Aline saiu? Acho que saiu. Aí, vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Eu saí sem querer. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu acredito que nesses espaços, né, onde a gente pode construir um conhecimento que seja, né, que dialogue com as nossas perspectivas, é sempre muito bom estar nesses meios, né? Isso que eu quero dizer. Eu sou membro fundadora, co-idealizadora do movimento Uiracuna. Estou também bastante feliz de estar aqui com as minhas parentas, que também são Uiracuna.
O movimento plurinacional Airacuna é o primeiro movimento plurinacional organizado do Brasil, né? Desse país apelidado de Brasil, como eu costumo falar. Pensado única e exclusivamente por indígenas mulheres, e protagonizar esse movimento que é irreversível em busca, né, das nossas autonomias plurinacionais é muito importante. Tem sido muito importante para nós, e através desse movimento, de tantos outros, né, que nós fazemos parte, não é só do movimento plurinacional Airacuna, mas nesse movimento especificamente, pensar, né, estar nesse movimento, ser uma filha da ventania, né, o Airacuna é isso, uma possível tradução. As pessoas costumam sempre buscar uma tradução partindo do idioma, que é algo colonizador. Então, a língua, ela não é colonizadora, mas o idioma é. Então, você sabe que quando vem o idioma, vem o Estado, vem a padronização, vem a homogeneidade, e com eles, diversos apagamentos, né? E essa possível tradução, que é a Filhas da Ventania, faz de nós mulheres extremamente fortes, que quando não conseguem andar, quando não conseguem correr, nós conseguimos voar. E através de grandes voos, nós chegamos onde estamos agora, né? Que é um grande desafio. É um grande desafio você ser mulher, você ser indígena, né? Você ser mulher no país sexista, você ser indígena no país genocida, você ser pesquisadora num país que não investe em pesquisa, que são heranças, se nós formos parar para pensar, uma herança horrorosa da própria ditadura militar. Então, eu vou depois falar um pouquinho sobre isso e eu passo para a Bibi, né? Eu queria só fazer essa apresentação do movimento Airacuna. Nós temos também, dentro do movimento, né, o nosso grupo de pesquisa, que é o primeiro grupo de pesquisa também formado única e exclusivamente por indígenas mulheres, plurinacionalistas, né? Então, não basta só ser indígena para entrar no movimento. Você precisa entender a importância de você lutar por um outro constitucionalismo que não só esse, mas um constitucionalismo plurinacional, né? Entender as armadilhas do Estado presente, que ainda imagina, né? Nós vivemos num Estado, queridos colegas queridos e queridas, que ainda bate continência, né? Que é o mesmo Estado que financiou as caravelas a invadirem nosso território, o Estado moderno. E eu costumo dizer que nada que surja nesse Estado nos é bem-vindo, que não seja a nossa resistência. Então, eu vou passar aqui um pouquinho para a Bibi, e depois eu volto com a minha fala, que daqui a pouquinho ela vai ter que sair, né, Bibi? Bibinha Paré, boa tarde. Como falaram aí, eu sou Bibinha Peremiak. E assim, eu sou arqueóloga, né? E dentro da arqueologia a gente tem linhas de pesquisas voltadas para a ditadura militar. Eu converso com os mortos e já trabalhei em contextos de ditadura, essas questões que são bem delicadas e sensíveis para a gente pensar, porque nós, os indígenas, não ficamos para trás das violências que aconteceram, né, nessa época e que continua acontecendo até hoje, né? Desde que, como a Aline fala, desde que as caravelas invadiram aqui. Hoje a gente chama conhecemos como Brasil. E assim, foram corpos extremamente violados, violentados, pessoas silenciadas, apagadas e sumidas da história da vida das pessoas, da vida das famílias, né? Pessoas que a gente simplesmente nunca mais ouviu falar. Então,
E estando dentro da universidade, né, como eu estou hoje, né, passei pelo processo de graduação, mestrado, e agora sigo nessa etapa do doutorado aí, como Bárbara também já vivenciou, e a Aline também está nesse processo, ser uma mulher indígena dentro desses corredores da universidade, e eu estou num prédio, né, que é a Fafiche, da UFMG, onde os estudantes... a Fafiche, ela é um labirinto criado para enganar os policiais que tentaram tirar os estudantes na época da ditadura. Então, existem escadas da universidade, lá do prédio da Fafiche, que não dão em lugar nenhum. Que você desce ou você sobe e você dá de cara com uma parede. Você dá de cara em lugar nenhum. Porque os policiais, eles iam lá, que é aquela coisa, né? Ninguém solta a mão de ninguém, era daquela coisa, né? De apagavam as luzes, os estudantes se aprendiam nas mãos dos outros para que ninguém fosse levado. E a Fafiche, ela tem essas escadarias, né? Um prédio totalmente de labirinto, tem muitas entradas, muitas saídas para enganar os policiais, para que quando eles estivessem indo lá, levar os estudantes, para que eles não conseguissem achar, né, as salas, não conseguissem achar as pessoas. E assim, estar naqueles corredores que completamente um labirinto, né? As salas são confusas, o lugar é confuso de estar. E né, estando no corpo que eu habito, que é o único corpo que eu conheço de ser, que é o corpo indígena, as pessoas esquecem o que foi aquele prédio um dia, né? Que tipo de resistência ele teve um dia para proteger muitas pessoas, porque as violências, elas continuam para outros corpos dentro desses espaços, porque os olhares, as perguntas. Essa semana mesmo eu estive dentro, e aí não foi no prédio, mas foi dentro da universidade. Eu estive dando uma ação na universidade que me convidaram, e as perguntas que eu tinha era: o que você come? Toma banho? Aonde você dorme? Você tem celular? Então, a gente ainda é visto como completos bichos do mato, seres exóticos, bizarros, e que fogem completamente da realidade de outras pessoas. Então, ocupar esse espaço dentro da universidade com uma forma de resistência, de trazer os nossos territórios para dentro da universidade é um desafio muito grande. É uma constância de existência, de resistência, uma constância marcação dos lugares que a gente habita, das falas, inteira a gente tem que estar se marcando dentro dos ambientes. Eu nunca vou para a faculdade, né, sem uma força comigo, um volar, nunca vou sem meu cachimbo, sem o meu candique, porque eu preciso de uma força que esteja comigo para que enfrentar essas pessoas racistas que estão dentro desses mesmos corredores que um dia resistiram a forças policiais na época da ditadura. Então, assim, que saco que poder interferência. Eu tô sem fone de ouvido. Mas eu acho que é um pouco isso, assim, que eu queria demarcar. Eu tenho que sair daqui porque eu quero ouvir Bárbara também. Então, eu vou passar a palavra para ela, que eu acho que saiu. A Bárbara saiu, então, enquanto ela não vem. A Bárbara voltou. Bibi passou a palavra para você, Bárbara. Oi, pessoal, boa tarde. Também agradeço muito o convite, né, de estar fazendo parte desse evento, num espaço, né, que também é de luta, que também é para trazer as nossas questões, especialmente de mulheres, né, mulheres racializadas. Eu também faço parte do movimento plurinacional Aracuna, também sou uma das membros fundadoras, e nesse movimento, a gente, né, uma das nossas
intenções, né? Nós temos vários, nós temos sonhos, muitos, milhares, mas um deles é da gente ser, né, um grupo de pesquisa e de produtoras, né, de conhecimento a partir das nossas epistemologias, das nossas memórias, dos nossos saberes e, e produzir, né, a partir disso, né, a partir disso tudo que compõe a gente enquanto mãe indígena mulher, né, enquanto indígenas mulheres. E aí, quando a gente traz esse tema, né, da ditadura, a gente percebe que, né, que foi um momento muito tenso no Brasil, para muitos setores, né, especialmente setores que estão, de certa forma, contra o que está posto, contra essa hegemonia que é opressora, que é homogeneizadora da cultura, que trabalha, né, em favor do Estado, esse Estado que sempre foi genocida para os povos indígenas, um Estado que sempre ditou as regras para ser um só povo, uma só nação, uma só língua, né? Então, na ditadura, tudo isso ficou bem mais forte, né? Essa construção desse Estado nacional que unifica, né, os brasileiros em prol de uma bandeira, em prol de uma nacionalidade. Mas essa nacionalidade, ela é posta, né, goela abaixo aos povos indígenas, para que a gente abrace essa bandeira em nome de deixar de ser quem nós somos, né, de abrir mão das nossas identidades, abrir mão daquilo que nos compõe, aquilo que nos diferencia dentro desse contexto. Então, na ditadura ficou muito forte aquilo que já era uma política desde sempre, né, com relação aos povos indígenas, que é com relação a gente deixar de ser indígena para se tornar brasileiro. Então, essas políticas assimilacionistas, né, no primeiro momento, foram políticas exterminacionistas, né, então, políticas de extermínio dos povos indígenas estava, né, posto nas leis, e posteriormente foi virando políticas assimilacionistas, ou seja, né, não precisa matar essa galera, mas transforma eles em brasileiros para que eles, né, se juntem aqui, virem a mão de obra e compõem aqui o bojo dos pobres, né, brasileiros dos pobres, dos brasileiros pobres, né, e para continuar alimentando a roda que gira esse capitalismo, porque o capitalismo ele só gira quando tem uma massa muito grande de pessoas empobrecidas, né. Então, nesse processo da gente deixar de ser indígena para se tornar brasileiro, foi muitas vezes, né, de forma velada, mas na ditadura foi de forma escancarada, né, onde a gente tem, né, dados aí que só 9 povos que foram realmente pesquisados dentro daquela comissão da verdade. Em 9 povos, 8.000 indígenas foram assassinados durante a ditadura militar, né? Muitos foram torturados, exilados, e as mulheres, né, desde sempre são resistência, né, nos territórios, são resistência para continuar mantendo a cultura, muitas vezes são resistência para criar os filhos sozinha, porque teve o marido assassinado, muitas vezes, sozinha não, né, num contexto de comunidade, ela ainda tem o apoio da comunidade, mas num contexto urbanizado, né, porque muitos povos indígenas foram jogados na cidade, ou muitas cidades invadiram, né, as aldeias, os territórios, então, muitas vezes, essas mulheres acabam ficando sozinhas mesmo, né. Na minha família mesmo, durante a ditadura, eu tenho, né, 2 tios, irmãos mais velhos do meu pai, que foram torturados na ditadura, foram exilados na ditadura, por estarem dentro de um movimento de construção de partido comunista dentro, né, da cidade, porque a minha família
foi para a cidade por causa das violências territoriais, teve que ir para a cidade. Então, num contexto de cidade, a gente nunca deixou de ser quem nós somos. A gente continuou participando de movimentos de resistência, movimentos que, de alguma forma, trabalhasse ali em parceria com as nossas causas originárias, que sempre é a luta por território, né? Mas se tratando de indígenas desterritorializados, a gente vai participar de lutas que comungam com essa luta maior, que é a luta pela demarcação dos territórios, a luta pela retomada, né, dos nossos territórios. E então, na minha família aconteceu isso, né? Como nós já estávamos na cidade, a gente se envolveu e se envolve nas lutas que, de alguma forma, comungam com essas lutas, né, por demarcação, que são, muitas vezes, se juntar com partidos anarquistas, partidos revolucionários, para poder, de alguma forma, lutar contra um Estado que é opressor para as nossas existências, né, que não quer que a gente exista, que quer que a gente ou seja dizimado ou seja assimilado. Desde sempre foi e ainda é assim, né? Então, processos que a gente vivenciou há muito tempo atrás, né, que a gente achava que não ia se repetir mais, como no meu povo e da Bibi, né, nós somos Boruncrem, que são os botocudos do AMI, que é um povo de cultura guerreira, e por ter exatamente uma cultura guerreira, sempre foi um povo estigmatizado, perseguido e sofreu com muitas violências, né, então, até me perdi aqui, o que eu estava falando. O seu povo, né, que sofreu bastante violência, vocês vieram dessa Sim. região, que é uma região que, né, sente É até uma hoje as marcas. região, né, é uma região disputada, né, pelas riquezas minerais, é um povo, nós somos o povo que é guardião do alto das cabeceiras de 3 importantes rios, né, nós somos o povo que é o guardião das minas de água, que a gente chama, né, que confundiram com as minas de ouro, que é a Minas Gerais, na região de Ouro Preto, Mariana, Itabirito, que é uma região muito rica, né, nessas riquezas minerais, mas mais rica ainda em fontes de água, em minas de água que estão ali guardadas dentro das montanhas, dentro daquelas pedras. Então, a gente foi muito massacrado ao ponto da gente ser declarado como um povo extinto, né, exatamente por todos esses processos violentos, né, no início né, como projeto de extermínio, depois assimilação. Então, a partir do ponto que a gente vai assimilando, a gente vai deixando de ser quem nós somos, essa é a regra, né, então a gente pensava que nosso povo não existia mais, mas estamos lá e a gente vê esse mesmo processo acontecendo da mesma forma, com a mesma intensidade, talvez, né, com mais mídia, porque no tempo das guerras de extermínio contra o nosso povo, a gente não tinha mídia, né, como nós temos hoje, mas a gente vê isso tudo acontecendo agora escancarado e nem por isso comove, né, pelo menos as políticas, né? Porque a gente vê acontecendo coisas bizarras, absurdas, televisionadas, né? Não só aqui no Brasil, com os Guarani Kaiowás, os Yanomami, os Pataxó aqui no sul da Bahia, e vários outros povos, como está acontecendo na Palestina. Então, não sei, né? O que é melhor, se a gente televisionar as coisas e as pessoas continuarem, né, como se nada tivesse acontecendo, ou pelo menos ficar no desconhecimento e, e a gente não vê que as pessoas são tão sem coração assim, né? Mas não as pessoas, né? O sistema. Na verdade, o sistema nem coração tem. Então, não sei aonde que a gente pode tentar, né, ver uma forma de reverter, né, todo esse processo. Passa a palavra aí para as carentas, quem quiser também perguntar alguma coisa. Bom, Bárbara, às vezes soa, né? Soa como um pessimismo, mas na verdade não é um pessimismo. Nós estamos diariamente, como diz a parente Eliane Potiguara, florescendo. E florescer em meio ao lixo. Estão conseguindo me ouvir? Eu estou recebendo uma ligação agora. eu estava ouvindo bem baixinho. Ficou baixo. Tá, eu vou só dizer aqui que que eu não posso atender, tá?
Voltei. Então, né, a Eliane, né, sempre nos ensina. A Eliane, voltou a minha voz, queridas, a minha voz alta? Voz alta, tá? Sempre nos ensina e nos orienta a florescer em meio ao lixo, mas isso cansa. Ter que reencantar cansa, porque nós também, né, temos as nossas fragilidades, temos as nossas sombras, temos os nossos desafios todos os dias, cotidianamente, que temos que tentar superar para que a gente consiga viver e não, na verdade, sobreviver, né, de uma forma minimamente digna. E é isso que a gente tem feito. E nos fortalecer enquanto movimento Wairacuna tem sido muito importante para a nossa própria resistência, né? Porque ali nós comungamos de ideias que são os mesmos ideais de luta e de resistência, cada um dentro da sua perspectiva originária, cada um contribui através da sua visão de resistência, então não é algo que é homogeneizado, porque cada um, né, nós somos diversas. Imagina, um movimento que ele é plurinacional e intercontinental. Nós temos parentes em outros lugares, né, no mundo, não é só na América Latina. E produzir ciência nesse estado que ainda que é o herdeiro, né, da ditadura militar, é muito complicado, colegas. Porque, em primeiro lugar, imagina, né? Nós entramos nas academias, nós estamos dentro da academia, e dentro da academia fazemos resistência, mas você imagina a herança caravélica que a gente tem que lidar todos os dias. A Bibi falou isso. Nós tínhamos um Estado, né? Qual é a maior característica da ditadura militar, daquele momento da ditadura militar para a produção de ciência e do conhecimento? Era tecnológico. Todo mundo sabe disso, né? Os institutos federais, eles foram pensados, a escola era tecnicista, era uma educação tecnizadora, em diversos lugares. Você dá um Google muito rápido, você vê os relatos, né, que as universidades eram perseguidas, livros de história e sociologia eram queimados, todo tipo de produção crítica era dizimada, rechaçada, em detrimento da implantação de uma educação tecnicista, né? A Bárbara citou um dado da Comissão Nacional da Verdade, né? Uns documentos achados pelo nosso querido, saudoso Marcelo Zelic, um grande amigo, né, pessoal mesmo meu e da minha família, e foram achados 8.000 registros de parentes que foram assassinados na ditadura militar. Mas imagina, quando nós somos mais de 300 povos. É claro que esse número extrapola muito mais. Exatamente por isso que nós estamos lutando, inclusive pedimos aqui para vocês, para que se unam conosco em um só coro que fala assim: precisamos da Comissão Nacional da Verdade Indígena. Ou então a Comissão Indígena da Verdade, tem que ver aí o nome, que seja uma comissão específica para investigar esses crimes que estão encobertos, né? Quando a Bárbara fala, será que é melhor a gente saber? Eu acho que é melhor mesmo a gente saber, sabe, parenta Bárbara Boruncrem? Porque pelo menos a gente vai lidar com o monstro como ele é. Porque a verdade, ela constrange. E eu acredito que a gente precise ocupar esse lugar de constrangimento, né? Por exemplo, quando a crise humanitária no povo Yanomami veio a público, as pessoas ficaram chocadas. Então, assim, eu acho que outras levaram no dia a dia, como, né, tantas notícias horrorosas passam na televisão, e acaba que às vezes cria, né, uma crosta, que a gente vê as informações ruins passando, mas como é algo novo, choca, causa algum incômodo, ainda que mínimo. E isso é muito importante. É importante a gente trazer o tempo todo a realidade da ditadura militar, assim, para dentro das academias, para mostrar a consequência de uma política tuteladora que até hoje atrapalha. Então, assim, são tantas coisas para começar, colegas, e de todo lado que a gente vai chegar num consenso, né? Que tudo isso é a grande orquestra do nosso silenciamento. Imagina, você tem uma política que é tuteladora para os povos indígenas. A tutela atrapalha a resistência.
Você vê um comportamento, se vocês não sabem, agora é um momento. Na Amazônia tem um comportamento, os povos indígenas lá têm um tipo de comportamento, no Nordeste tem outro, no Sul tem outro, no Sudeste tem outro, mas eu percebo com muita clareza que a política da tutela com os povos indígenas da Amazônia ainda é muito presente. Às vezes os parentes ainda têm aquela ideia, sabe, do Estado que é o tutor, aí tem a FUNAI, não, gente, sabe, não é muito ruim. Nós temos um grupo de pesquisa, eu citei aqui no início da minha fala, que é o grupo de pesquisa Uairacuna. Eu tenho que falar isso com as minhas parentas o tempo inteiro. O Estado não foi tutor, né? O Estado não tem competência para tutelar. A FUNAI, não sei se vocês já acompanham o da aldeia, que é o parente Cauri Wayampi, ele faz umas graças com a FUNAI, vai lá pegar o bolso da FUNAI, vai lá na frente da FUNAI tirar foto, né, e fica fazendo graça. Mas a verdade é essa mesmo, ele está ali mostrando que a FUNAI, para a gente não serve para nada. Agora a gente precisa ter um RANI para entrar numa universidade como critério. O RANI é um documento meramente administrativo. Então, como que a gente produz, então, ciência numa universidade que é uma estrutura, né? Eu não estou falando de uma universidade específica, eu estou falando de um sistema que ainda vive a herança da ditadura militar. Ah, Aline, mas não é mais tecnicista, mas impede, mas não entende que o indígena ele é capaz de produzir uma ciência. É uma universidade que é colonizadora e agora nós estamos lutando pela universidade indígena. Os diálogos estão crescendo, né? Dos diálogos estão surgindo bons frutos. E um dos frutos que eu não considero bons para nós, né, a consequência desse diálogo tem sido a proposta que o próprio MEC tem feito para a população indígena, que é as universidades sediarem a universidade indígena. Só que nós temos problemas estruturais e espirituais, né? As mesmas mãos que construíram, são mãos pretas, indígenas, mãos escravizadas, que construíram os muros que dividem o saber, que impedem também os povos indígenas de adentrarem nesses espaços e colaborar através do seu saber ancestral, são essas mesmas mãos que estão derrubando esses muros, né? Então, os nossos ancestrais não sabiam, mas nós reconhecemos as mãos que construíram as universidades. E nós agora estamos rompendo com esse paradigma. Mas não é só romper com o paradigma, não é só colocar o indígena dentro de uma universidade, é fazer com que ele se mantenha, com que as indígenas se mantenham. O número de evasão das universidades é gritante, né? E, além disso, nós temos problemas estruturais, espirituais. Nós temos que ter a nossa universidade, uma universidade que foi construída e pensada milimetricamente por nós, povos indígenas. Se o Estado brasileiro largasse mão de ficar roubando, nós tínhamos dinheiro para construir uma universidade que se preste, né? Essa universidade que vocês estão aí, essa universidade que a gente estuda, que é a Bibi, que é a Bárbara, essa universidade não serve para nós. Eu não sei como é que vão ficar os encaminhamentos dessa discussão com relação à universidade indígena, mas o ideal é que cada estado tenha a sua universidade indígena e tem dinheiro, dá sim, tem que dar, né? E a nossa reivindicação vai ser nesse sentido de termos a nossa própria estrutura da nossa universidade indígena, para que a gente tenha memórias boas e não essas memórias espirituais que são desafetuosas e muito tristes, né? Você imagina que na ditadura militar os parentes eram colocados contra os próprios parentes. A gente tem aí um povo no Pará que era o Araueté, foi praticamente dizimado, todos os Aureté. Depois vocês pesquisam esse povo Araueté, que é no Pará, e assim, são tantos relatos. Esses dias agora mesmo eu vi uma parenta que fala que ela é Araueté, né? Ela se identifica como Araueté, e as memórias que ela traz, a força que ela traz na fala, é uma coisa impressionante, gente, de ver,
sabe? E a produção e tudo que ela passa na academia, né, as lutas que ela tem enfrentado na academia por conta dessa produção desse saber ainda é muito gritante. Imagina, ela está falando de uma época de ditadura militar e ela ainda passa por essas questões, né? Uma outra situação que é muito importante, que a gente não pode deixar de pensar, é a própria produção da ciência nas academias, né? A própria produção da ciência indígena na academia, porque nós temos o nosso saber. O nosso saber, eu considero que não seja uma ciência, mas ele pode vir a ser, né? Tem outros parentes que já consideram o saber uma ciência, e eu acredito que não, que a ciência ela veio já dentro de um bojo que tem características específicas, então eu não posso chamar uma coisa de ciência, porque a ciência já foi apresentada para nós. A ciência não é como a origem etimológica da palavra, ter ciência, saber, não. A ciência, ela veio dentro de ela é um conceito que veio dentro de uma caixinha, tudo pronto, com um lacinho embrulhado. Então, o que é a ciência? Você precisa de um método, você precisa de uma metodologia específica. E o nosso saber, ele obedece a outras metodologias. Ah, Aline, mas não é racional? É racional. O nosso saber é extremamente racional e ele pode vir a se tornar uma ciência a partir do momento que nós colocamos ele dentro desse método que é posto, desse método que veio adiante, né, que foi nos apresentado na academia. É algo que a gente ainda está em construção, né? Nós estamos dentro da Movimento Aracuna, esse diálogo sobre a questão da ciência e do saber e da produção do conhecimento científico, da produção do conhecimento científico ancestral. Aí sim, a Bibi, a Bárbara, eu e tantos outros parentes indígenas que produzem ciência, que produzem ciência. Então, essa ciência é uma ciência ancestral, né? É uma ciência indígena, é uma ciência ancestral, porque está sendo produzida por um ser que é indígena. Mas antes de ser ciência, o que era? Na minha concepção, era um saber. Então, você coloca o teu saber dentro de uma metodologia, que não é uma metodologia, que não é, às vezes, a nossa metodologia, porque para que seja aceito, tem que estar dentro de um formato, dentro de um parâmetro, né? Para se tornar ciência, para a academia aceitar, tem que estar dentro desses parâmetros, e a gente coloca, então, o nosso saber, né, à disposição desses parâmetros para que a gente produza ciência. Né, para que a gente tenha credibilidade no que a gente fala. Mas isso não é critério preponderante para, né, a gente viver, para nós vivermos as nossas vidas através do que nós sabemos. Mas se é importante para a comunidade acadêmica, se é dessa forma que a sociedade vai entender, então a gente submete nosso saber a esse método, né, e o nosso maior sonho é que nós tenhamos a nossa própria metodologia, que não é uma metodologia, que são várias, são plurimetodologias. Isso tudo é um desafio, né? Um grande desafio dentro da academia, na desconstrução desses currículos, né, para tirar essas heranças colonizadoras, caravélicas, e essas heranças que são heranças da ditadura militar, sim. Né? Então, hoje, nós não podemos muito... Aline, mas já mudou, nós estamos em 2024. 2024, meu filho tem 3 anos, eu quase não consigo colocar o nome dele indígena. Quantas vezes nós enfrentamos os desafios da sociedade, do entorno, por conta de questões que foram levantadas na ditadura militar? Qual é a importância da academia para a desconstrução dessas amarras e dessas correntes na vida dos povos indígenas? É fazer isso que vocês estão fazendo agora, trazendo esse debate, chamando povos indígenas, chamando a população indígena. O que mais, além disso, vocês podem fazer? Estudar os nossos livros, estudar os nossos textos, ver as nossas palestras, convidar a gente para falar, mas também fazer parte desse mundo, fazer parte dessa vivência, né? Acolher os parentes indígenas que estão nas academias, sabendo que esse lugar tem estruturas, que são estruturas caravélicas e que os parentes, eles sentem, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Nós temos esse grupo de pesquisa, né, que é o grupo de pesquisa Uairacuna. Para nós montarmos esse grupo de pesquisa foi uma luta muito grande. Como eu falei para vocês, ser pesquisadora num país que ainda vive as heranças, né, dentro da pesquisa, da área da pesquisa, da própria ditadura militar, porque é um Estado que não investe em pesquisa, é um grande desafio.
Para a gente conseguir montar esse grupo, vocês sabem, né? Tem que ser doutora, ligada a uma instituição, e o funil ia ficando menor. Mas, graças a Meta Enjoy, graças aos nossos ancestrais, nós conseguimos a certificação no CNPq, e agora as nossas parentas encontraram um ambiente seguro para que elas possam se envolver e não desenvolver, se envolver com as pesquisas do seu próprio povo. E cada uma, no dia a dia da produção de pesquisa, vai encontrando as suas metodologias e os seus métodos para o envolvimento com a construção desse saber. Né? E a academia tem sido importante para a gente nesse sentido, porque através dessa, a gente sabe, né, é o lugar que é caravélico, com todas as críticas que nós temos à academia, mas ainda é o lugar de construção de um saber, né? É lugar de construção de ciência. O que sai das academias vai para o mundo, e ali a gente tem que estar. Nós precisamos estar junto com vocês, produzindo esse interculturalismo que caiu. Você saiu, pode entrar. Não, você vai ser aceita na sala, que você saiu. Já vão te aceitar. Aline, você está ouvindo a gente? Você está me ouvindo? Não. Agora eu tô. Desculpa. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu sei que tudo bem. Mas eu acho que tudo que vocês trouxeram para a gente realmente tecem que eu, descendendo de um povo que está também em retomada, eu acho esse plano, né, de uma futura universidade que respeita as vivências, as nossas histórias e as nossas epistemologias, como a Bárbara mesmo falou, ancestrais, né? Mas eu quero agradecer a vocês, mais uma vez, em nome do nosso grupo acadêmico Conceição Evaristo. Muito obrigada, viu? E desculpa pelo tempo curto, quem sabe isso abre portas para mais eventos e outras oportunidades. Muito obrigada. Baixe um PDF do livro O Airacuna, Polinizando a Vida e Semeando o Bem Viver. Anotem aí. Sigam a gente no Instagram. Nos ajudem, né? Porque a gente precisa... Aline, essa coisa de seguidor. Precisamos. É importante que as pessoas sigam as nossas páginas. É importante que elas vejam a nossa vida, nosso dia a dia, para depois não ficar criando expectativas sobre nós. Né? Criando ideias que são irreais sobre a nossa própria existência. Tá bom, meus amores? Aribaté. Away.